Estamos online, vamos procurar aqui, chamar o pessoal para estar junto conosco. Sejam bem-vindos, quem for chegando. Vamos chamar o pessoal para estar conosco aí. A Josi já chegou lá? Não. Vamos lá, tranquilo. Seja bem-vindo quem está chegando. Vamos participar da live. Entrou, Josi. Seja bem-vindo quem vai chegando. Vamos só... Alcione, chegando também, seja bem-vindo. Vamos só chamar o pessoal para participar conosco. Já começamos aqui. Salmo 119, versículo 70 hoje. Sejam bem-vindos, quem vai chegando. Compartilhar a live aqui. Seja compartilhar. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do verso 119, do versículo 70. Se nós olharmos, ele tá grudado no 69. Essa é boa, né? Mas ele fala, é uma sequência, né, do que nós falamos na semana passada. Então vamos começar o nosso estudo. Salmo 119, versículo 70. Diz para nós o seguinte: na nova Almeida atualizada, diz assim: o coração dele se tornou insensível, como se fosse sebo, mas eu me alegro na tua lei. Nova tradução da linguagem de hoje: esses homens não querem aprender a lei, porém eu tenho prazer nela. Almeida do século 21, o coração deles se tornou insensível como gordura, mas eu tenho prazer na tua lei. Na versão brasileira, a NBV, né, diz para nós assim, ó, eu acho que a que ficou, ela ensina melhor, ela fala melhor a respeito, ela diz assim, ó, o coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da tua lei. Para mim, ela é a melhor alegria, a maior alegria. NVI, o coração deles é insensível, eu, porém, tenho prazer na tua lei. Na tradução brasileira, o seu coração é insensível como graxa, eu, porém, me deleito na tua lei. Almeida Revista e Atualizada, tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Arque, engrossa-lhes o coração com gordura, mas eu me alegro na tua lei. Versão fácil de ler: eles têm o coração endurecido, mas eu tenho prazer na sua lei. Essa é a versão fácil de ler, né? E ao livro: são mentes embotoadas e estúpidas. Quanto a mim, o meu prazer é a tua lei. O mais perto, como eu sempre gosto de falar, o mais perto da tradução original é a NVT. E diz para nós assim: o coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer na tua lei. A Josi já falou alguma coisa ali? Ela botou o versículo: o coração dessa gente é incapaz a Josi botou na NVV, e sentir as maravilhas da sua lei. Para mim, ela é a maior alegria. Essa é bastante interessante, é a versão que eu acho que mais fácil de entender, melhorzinha de falar. A Josi provavelmente vai botar aí agora a tradução, o original, né? Ela vai botar o original aí, como é que é escrito. Mas o que eu quero que vocês entendam, ele está falando aqui, vocês lembram, né, semana passada que ele falou a respeito dos arrogantes, dizendo que os arrogantes inventam história contra mim, eu, porém, me alegro na tua lei. E aí, nós continuando esse estudo,
ela está falando, ele está falando que são notoriamente estúpidos todas essas pessoas que se alimentam com coisas do mundo e sem medo. A Josi botou ali o original, ó, como é que é no original? A palavra como se fala, né? Como se fala e a tradução. Depois, se vocês quiserem olhar, vocês podem olhar. Então, eles, né, os soberbos que foi falado no versículo passado, os arrogantes, os pecadores, lá no verso 69, eles são notoriamente estúpidos, são pessoas estúpidas, pessoas que se alimentam de tudo que o mundo dá, sem dó. E nós vemos isso com a maior realidade, que é real na vida da gente, né? Essas pessoas são insensíveis, essas pessoas não têm vida na realidade. A palavra de Deus diz para nós que no momento em que nós aceitamos Cristo, Ele nos dá vida e nos dá vida em abundância. E a pessoa que não está com Cristo no seu coração, ela não tem vida. Ele não tem consciência, as pessoas que vivem dessa forma não têm consciência, elas são sem sentimentos. Você pode perguntar você pode até dizer para mim assim, cara, eu não sei se eu concordo contigo, porque eu conheço muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e são pessoas boas. Eu conheço muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e são pessoas que ajudam o próximo, né? Quando as pessoas estão com necessidade, eles ajudam. Gente, nós precisamos entender que a mente da gente, a palavra de Deus diz para nós que existe só dois caminhos. Existe dois caminhos. Tem o caminho das pessoas que são cristãs e o caminho das pessoas que não são cristãs. As pessoas que são cristãs, a tendência, não é a tendência, é a realidade delas, elas vivem uma vida, não uma vida mundana, elas não vivem uma vida com pensamento nas coisas do mundo, elas não têm uma mente terrena, elas não têm uma mente embotoada, elas não têm uma mente cega, elas não têm uma mente enfraquecida. E as pessoas que não são cristãs, elas são dessa forma. Elas são reprovadas, elas são incapazes de julgar ou apreciar. Nós temos que lembrar que tudo que nós estamos falando aqui são coisas espirituais, nós não estamos falando coisas carnais. O problema é que é difícil para nós entendermos, ou melhor, é difícil para nós separarmos o que é carnal e o que é espiritual, porque nós não somos espirituais, nós somos carne. E isso que está escrito na palavra de Deus, que tudo que é do mundo, ele combate contra Deus. Então nós não conseguimos, todas essas coisas que o mundo faz, ela contrasta contra o bom julgamento. Não tem como as pessoas serem espirituais se elas são insensíveis, se elas são estúpidas. Essa é a realidade. Existe uma estupidez, uma forma, as pessoas são incapazes de julgar ou apreciar as coisas espirituais. Sabe quando a gente lê o Salmo 91? O Salmo 91 diz para nós assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará à direita do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha rocha, o meu refúgio, a minha salvação. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e nada, nem um fio do meu cabelo vai ser tocado. E aí, se nós olharmos tudo que a gente conversa todos os dias aqui, dizendo que a palavra de Deus diz para nós que no mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ter dificuldades, então o Salmo 91 não é real. O Salmo 91 é utópico, porque não existe aquilo que está escrito ali no Salmo 91 na vida do cristão. Como é que vai cair 1000 ao meu lado, 1000 à minha direita e eu não vou cair? E se nós estamos falando, e direto nós falamos que Deus é justo e faz o sol nascer sobre justos e injustos, Ele dá a chuva para as pessoas corretas e pessoas que não são corretas. Então a palavra está se contradizendo? Não, de forma alguma. Nós temos que ler o Salmo 91, ele não é uma coisa
humana. O Salmo 91 não é humano. O Salmo 91 ele está falando de coisas espirituais. As coisas gente, nós nunca vamos ser derrotados espiritualmente. É isso que está escrito lá no Salmo 74, quando Asaf está falando que eu olho para as pessoas no mundo e elas estão vencendo. Eu olho para as pessoas que não amam Deus e as coisas estão dando certo na vida dela. Eu faço tudo para as coisas dar correta, para as coisas dar certo na minha vida e dar tudo errado. Então como é que eu vou eu vou encaixar isso com o Salmo 91? Exatamente isso que eu estou falando. Nós estamos falando de coisas espirituais. Então não existe condição, não existe bondade nas pessoas que não são espirituais. Pode existir, gente, vamos lá, não é amor pelos necessitados, mas às vezes as pessoas fazem coisas por peso na consciência. Isso nós vemos até dentro da igreja. Dentro da igreja nós vemos pessoas dessa forma, pessoas que ajudam os outros porque tem um peso na consciência, porque deve alguma coisa e quer ajudar as pessoas. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que quando a gente está afim, quando nós queremos ajudar alguém, nós não estamos ajudando alguém com interesse de receber alguma coisa em troca. Nós não estamos ajudando alguém para que a pessoa se sinta bem. Não, nós ajudamos as pessoas porque nós queremos que elas conheçam a espiritualidade, que elas andem conforme a palavra de Deus, que elas tenham um olhar diferente, diferenciado. Quando a palavra de Deus fala para nós que quando nós recebemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós teremos vida, e essa vida em abundância, ele está dizendo existe, como é que eu posso dizer para vocês? Existe a ideia não, nós somos, quando Cristo nos salva, a palavra de Deus diz que ele nos dá a salvação e a salvação é gratuita. Nós somos gratuitamente salvos, nós não precisamos fazer nada para ser salvos. Eu vejo igrejas, eu vejo religiões que colocam empecilhos na salvação. Religiões que colocam algo que a gente precisa fazer para ser salvo. Por exemplo, eu preciso fazer boas obras para ser salvo. Eu preciso dar o dízimo para ser salvo. Eu preciso ajudar os necessitados para ser salvo. Porque a palavra de Deus diz para nós em Tiago 1,27 que a verdadeira religião é essa, que ajude os órfãos e as viúvas. Ou nós temos que ir à igreja para ser salvo. Nós temos que estar toda semana na igreja para ser salvo. E aí nós colocamos ideias que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos pecar para ser salvo. Nós não podemos roubar para ser salvos. Nós não podemos... então tu está dizendo que a gente pode fazer tudo isso? Não, eu não estou dizendo que a gente pode fazer tudo isso. Mas não é nada disso que nos leva à salvação. Não é deixar de fazer as coisas erradas que nos leva à salvação. Não é fazer as coisas certas que nos levam à salvação. Por isso que eu estou falando que aqui são mentes reprovadas, mentes terrenas, mentes embotoadas, cegas, enfraquecidas, porque são pessoas que pensam que pelo seu modo de agir, elas conseguem chegar na presença de Deus, e isso não é verdade. Só existe uma forma, só existe um caminho. A palavra de Deus para nós em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só Jesus Cristo que salva. Então não é eu ser santo, não é eu deixar de pecar, não é eu dizimar, não é eu fazer as coisas corretas que vai me levar para o céu. O que me leva para o céu é o sacrifício de Cristo na luz do Calvário, na cruz do Calvário. Por isso que contrasta, entende? O bom julgamento. O bom julgamento é quando nós compreendemos, que fala para nós lá em Mateus, no Mateus 5, quando fala sobre as bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados são aqueles que sabem que são pobres de espírito. São pobres de espírito é aquele que antigamente eles diziam, o cristão ele não pode ter cargo elevado por causa que ele tem que ser pobre.
Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós vemos Salomão, nunca existiu ninguém mais rico que ele e nunca vai existir ninguém mais rico que ele. Nós vemos Davi, que era uma pessoa rica. Nós vemos várias pessoas que foram ricas. Abraão era dono de tudo, era pai de nação. E eram pessoas ricas, mas não é a riqueza, não é as coisas que nós temos que nos leva à salvação, é Cristo. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que quando nós estamos falando a respeito disso, que a salvação vem por intermédio de Cristo, nós estamos falando de algo espiritual, uma vida espiritual. Por isso que fala em João 3, que nós vamos chegar lá, né, nos domingos, em João 3,16, em João 3, quando fala a passagem de Nicodemos, que ele está falando com Nicodemos, e ele diz para Nicodemos assim: não entrará no reino dos céus se tu não nascer de novo. Nós precisamos nascer, porque aquele que é nascido de carne é carne, e aquele que é nascido de espírito é espírito. Entende o que eu quero dizer para vocês? Então, as pessoas, não é que as pessoas sejam ruins, não estou dizendo que as pessoas sejam ruins, mas elas são carnais. Eu não estou dizendo que os salvos são pessoas boas, eu estou dizendo que os salvos são pessoas espirituais. Como é que nós temos vivido? Qual tem sido a nossa percepção? Nós temos vivido a nossa vida carnalmente ou nós temos vivido a nossa vida espiritualmente? Quais são os nossos pensamentos? Para que nós fizemos as coisas? Por que tu sai da tua casa num dia de noite frio e pega uma cesta básica e vai levar para algum necessitado? Não é para dar o alimento para ele, não, mas é para aquentar a sua alma, é para falar a respeito de Deus para essa pessoa. Esse é o pensamento do cristão. O cristão não faz as coisas para ajudar as pessoas. O cristão não faz obra social. O cristão não faz obra social, ele faz obra espiritual. Nós precisamos entender isso. A bondade do crente não é bondade, ela é benevolência, sabe? Não é bondade, é benevolência. E a palavra de Deus para nós que o fruto do Espírito, que às vezes as pessoas dizem, nós temos que ter os frutos do Espírito. Não, a palavra de Deus para nós, o fruto do Espírito é no singular, o fruto do Espírito. Aí quando a gente tem o fruto do Espírito, nós temos bondade, benevolência, nós temos mansidão, nós temos todas as coisas que falam a respeito. Mas nós precisamos ter o fruto do Espírito. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Quem tem alimentado mais, né, a carne ou o Espírito? Exatamente, sabe? Isso... Antigamente a gente falava a respeito disso, né? O que nós temos feito? O que nós temos alimentado? A Josi botou Gálatas 5, 22 e 23, que fala a respeito do fruto, o fruto do Espírito. Lê para nós aí, Cassi, consegue? Gálatas 5, 22 e 23. Fala... Mas o fruto... Pera que eu tô em português. De Portugal eu tenho medo de ter uma palavra. Eu estava na OL lá, na NBV, que eu não sei como é que está escrito na NBV, mas eu tenho olhado bastante a NBV. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Amor. Viu, gente? Olha, quando ele tiver na nossa vida, ele vai exercer em nós esse tipo de fruto. Fruto. Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Então, isso, bondade, benignidade, lê de novo para nós, Cássia. Bondade, benignidade. Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem tem o fruto... Não é os frutos, como as pessoas acham. Os frutos do Espírito é bondade, benignidade. Não. Quem tem o fruto do Espírito tem em si tudo aquilo. O fruto do Espírito nos dá todas essas coisas. Nós precisamos entender, nós precisamos perceber isso. Porque quando o Espírito Santo... Quando nós chegamos na frente de uma laranjeira, qual é que é o fruto que ela dá? Laranja.
Aí com esse fruto tu consegue fazer laranjada, bolo de laranja, doce de laranja, não sei o que mais é que pode fazer de laranja, mas pode fazer um monte de coisas de laranja. Quando nós temos o fruto, ou seja, quando o Espírito está em nós, nós temos o fruto. E esse fruto faz que isso tudo aconteça na nossa vida. Olha que bonito em português. Eu não quis ler porque eu não sabia se ia ter uma palavra que a gente não conhece, mas o fruto que o Espírito produz em nós é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura, o domínio de si próprio. Para aqueles que vivem dessa maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. Não é? Quando ele falou ali, que ele falou depois da bondade, que aquilo ali, isso é benevolência, que eu falei, o cristão ele não é bom, ele é benevolente. O que fala depois de bondade? A delicadeza no trato com os outros. Delicadeza no trato com os outros. Isso é benevolência. Delicadeza no trato com as outras pessoas. Se tu tiver isso, delicadeza, mas tu ter a bondade também. Então nós estamos falando que o ser humano que não é cristão, ele pode ser bom. Bom no sentido de ajudar pessoas, fazer coisas, mas ele não tem o fruto do Espírito. Ele pode até ter a causa, as causas, né? Tu pode encontrar pessoa que não é cristã que seja temperada. Tu pode encontrar pessoas que sejam boas. Tu pode encontrar pessoas que são benevolentes. Tu pode encontrar pessoas que sejam pacientes. Tu encontra esse tipo de pessoas. Agora, quem tem o fruto do Espírito, como é que termina a frase, o texto? Nesses, não? Para aqueles que vivem dessa maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. Gente, quem é crente não precisa da lei para ser salvo. Vê o que a Josi escreveu aí, Josi? A minha diz contra estas coisas não há lei. Não há lei. Não existe lei, gente. Não existe lei para quem tem o fruto do Espírito, entende? A Josi escreveu alguma coisa, vê se tu consegue ver, hein? Já foi. Perdi. Não apareceu? Não. Então deixa eu ler aqui. Eu vi um vídeo esses dias que a bondade são atos. Qualquer um pode ser bondoso, mas a benignidade é caráter. Só quem permite ser moldado pelo Espírito Santo consegue ser benigno. Exatamente isso. A bondade pode ser fingida, a benignidade não. É isso. Então assim, nós precisamos ser benevolentes e precisamos ser benignos. Benignos. Nós temos que ter benignidade. Bondade e benignidade. Nós precisamos disso. E só consegue fazer isso por intermédio do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo nos coloca tudo isso. Então agora, aí, eu acho que mostrando isso eu consigo falar para vocês o que eu estou tentando falar. Que as pessoas que são do mundo, elas são reprovadas, incapazes de julgar ou de apreciar. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo. Elas são insensíveis para as coisas do Espírito. Aí quando fala aqui a respeito desse verso que nós estamos falando, eu vou chegar daqui a pouquinho para falar, que tem alguns versos que diz que o seu coração é ceboso, tem verso que diz tem gordura no coração, e aí nós vamos entender o porquê que ele fala esse tipo de coisa aqui. Salmo 119, versículo 70, o que nós estamos estudando hoje, né? Então deixa eu só mostrar para vocês, olha que fala a respeito de gordura. Na NAA diz, o coração deles se tornou insensível, como se fosse sebo. Na Almeida 21 diz, o coração deles se tornou insensível como gordura. Mas qual? O 70, 119 e 70, é o que nós estamos lendo. Parte? A primeira parte, não, a primeira parte do 70. Porque eu tô lendo em português, então. Em Portugal ele não fala nada disso, ele fala embotada e estúpida. Cadê? Aí na NVI fala normal, na tradução brasileira diz, o coração deles é insensível como a graxa. Na Almeida Revista e Corrigida diz, engrossa-lhes o coração como a gordura.
coração se torna endurecido. Então, quando a gente está falando a respeito disso, nós estamos falando disso, de sebo, de coisa gordurosa, coisa que não prospera, coisa que aflige. É isso que nós precisamos entender. Sem bondade de gosto, quando nós não temos a bondade de gosto, ou seja, quando nós não temos o Espírito Santo de Deus, nós somos incapazes de discriminar e saborear as coisas sagradas. Entendeu o que eu quero falar? Então, quando o coração da gente se torna ceboso, porque nós somos incapazes de saborear as coisas sagradas. Tudo que nós fizemos de acordo com as coisas humanas. Nós vivemos para a carne, nós não nascemos de novo. E no momento em que nós nos tornamos cristãos, nós não somos mais nós não somos mais desse mundo. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: tu acredita que existe vida fora da terra? Eu digo, claro que eu acredito. Se eu não acreditasse, não era cristão. Eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo, gente. A palavra de Deus para nós não somos desse mundo. E nós não podemos viver conforme o mundo. Como é que nós somos cristãos e queremos ser como as pessoas do mundo? Nós queremos viver como as pessoas do mundo, nós queremos ter liberdade como as pessoas do mundo, nós queremos fazer as coisas que as pessoas do mundo fazem. Isso é inadmissível, isso é inconcebível, isso não tem como acontecer. Aí voltando lá, nós estávamos falando a respeito das pessoas que crescem na vida não sendo cristã, e eles vão prosperar sim, é o que a palavra de Deus diz para nós. Nós estamos falando que eles têm a mente embotoada, nós estamos falando que eles têm a mente fechada, que eles têm a mente trancada para as coisas espirituais. Mas para as coisas mundanas eles são ligeiros, eles são rápidos. É o que a palavra de Deus para nós, eles vão prosperar sim. Eles vão ter saúde, eles vão ter propriedades, eles vão ter influências, eles vão ter confortos de todos os tipos na vida dele. Eles vão ser tudo melhor que nós carnalmente falando. Mas nós não estamos falando sobre coisas carnais, nós estamos falando sobre o céu. Tu olha para a vida deles e assim, o céu está sorrindo para eles. Porque dá tudo certo, a vida deles é próspera, parece que dá tudo correto, mas eles são brutalizados pela carne, eles vivem pela carne, eles entregam as suas afeições às coisas vis, eles querem vencer a todo custo. Boa noite, Márcia. A Márcia está dando boa noite. Então nós temos que entender, gente, que eu estou falando aqui de coisas espirituais e não existe nenhum tipo de sabor espiritual que as pessoas do mundo aprovem. As coisas do mundo, as coisas espirituais para as pessoas mundanas são loucura. A palavra de Deus diz para nós isso é loucura. Como é que uma pessoa pode abandonar a sua vida para viver a vida de alguém? Como é que uma pessoa pode abnegar-se? Sabe, aí esses dias eu vi uma pessoa falando, eu não me lembro quem era a pessoa, mas ele disse assim: para ser cristão tem que abrir mão de si. Para ser cristão tem que abrir mão da sua vida, tem que deixar de viver para fazer a vontade de Deus. Bem capaz que eu vou fazer uma coisa dessa. Bem capaz que eu vou deixar de me amar. Bem capaz que eu vou deixar de me apreciar, de cuidar de mim. Sabe? E é isso que eu não estou falando que o cristão ele tem que ser relapso, não, de forma alguma. O cristão tem que cuidar de si, ele tem que fazer exercícios físicos, ele tem que cuidar do seu corpo, porque Deus deu, nós somos mordomos desse corpo, nós somos mordomos da nossa família, dos nossos filhos. Deus nos deu tudo isso para que nós cuidássemos e zelássemos por isso. Não estou dizendo que nós temos que ser relapsos. O problema é que nós vemos hoje em dia um culto à carne. Nós vemos hoje em dia pessoas fazendo tudo que é tipo de coisa para ter uma vida melhor. Trabalhando mais para conseguir arranjar coisa melhor. Aí levanta às 6 horas da manhã, começa a trabalhar às 8, 6 horas da manhã, está na academia, porque ele quer ter um corpo sarado, porque ele quer fazer isso. Aí vão para
pros ateliês de tatuagem, não é ateliê de tatuagem, como é que é? Estúdio de tatuagem, para fazer tatuagem, para ficar quer ficar com o corpo perfeito e bonito. Aí tudo faz um corte de cabelo porque ele quer ficar bonito. Ele faz, bota botox, estica aqui, estica ali, estica lá para se transformar. Ele tá transformando o corpo dele para ser cada vez mais um Deus. É isso? Não é que ele quer ser Deus, mas ele quer ser visto de uma forma que as pessoas olhem e queiram admirá-lo. Que nós falamos no domingo. Nós vivemos numa época em que as pessoas correm atrás de ídolos. Elas olham para ídolos da internet, ídolos de televisão. Elas querem viver igual aos ídolos. Elas querem se vestir igual aos ídolos, elas querem ser, aí bota isso, bota aquilo, bota aquele outro, tem que botar silicone, tem que fazer, porque tem que ter um corpo perfeito. Tudo passageiro, tudo fútil. E é esse tipo de mente que tem essas pessoas. Isso que está falando esse versículo, eles tornam-se um coração ceboso, eles foram englobados pelas coisas do mundo. Eles vivem a globalização, essa é a realidade. Eles não vivem Cristo. Eles vivem o amar a carne. E isso é triste. Eles recebem até mais do que o coração deles pode desejar, porque... Gente, sabe, às vezes aí nós vemos a passagem de Rico e Lázaro, que o rico teve uma vida perfeita, uma vida boa, uma vida cheia de dinheiro, uma vida que fazia todas as... tudo que ele queria fazer, ele podia fazer. E Lázaro viveu uma vida de mendigando, uma vida que não tinha condição de fazer nada. E qual é o tipo de vida que tu quer viver? Tu quer viver como a vida do rico lá? Tu ter uma vida tranquila aqui na terra e depois que terminar esse mundo, tu largar mão de tudo? E tu perder a presença de Deus pro resto da tua vida? Ou tu quer estar na presença de Deus? Eu estou dizendo para ti que eu não estou falando que a pessoa que vai para o céu ela tem que ser pobre. Não, não é isso que eu estou falando, gente. Eu quero que vocês entendam que quando a gente está falando... Porque eu quero ser sincero para vocês, eu não ganho bem, mas eu tenho uma vida boa. Eu tenho uma vida, graças a Deus, uma vida que como é que é? Satisfazível? Satisfatória, obrigado, Deus. A palavra não vem. Eu tenho uma vida satisfatória, gente. Uma vida que eu não posso reclamar da vida que eu tenho. Poderia ter uma vida com mais dinheiro, com mais... Sim. Eu poderia abandonar tudo que eu tenho ou que eu sou para conseguir trabalhar numa empresa, ganhar melhor e viver uma vida financeira melhor. Mas não é isso que eu quero. Eu não quero ter uma vida enriquecida. Se for da vontade de Deus, um dia Ele me dá, lá sei eu, Ele vai me dar, mas não é isso que eu busco. O problema é quando nós colocamos dentro do nosso coração desejos que para melhorar de vida, que eu falo isso direto. O problema é quando nós levantamos 6 horas da manhã e vamos dormir meia-noite todos os dias trabalhando para ter uma vida melhor. Nós deixamos de viver. Nós vivemos escravos do trabalho para que nós possamos ter vida melhor. Nós somos escravos dos desejos, nós somos escravos das coisas do mundo. E é isso que ele está falando aqui. A palavra de Deus para nós que aos seus ele dá enquanto dorme. Vê se tu consegue achar para mim essa passagem, Cássia. A Cássia vai achar e vai colocar. Aos seus ele dá enquanto dorme. Gente... Deus dá pra gente quando a gente está dormindo. Agora Ele vai dar riqueza para nós. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Ele não diz que Ele vai dar riqueza para nós. Mas quando Ele fala lá Ele diz que Ele fala para nós que tudo que nós precisarmos, Mateus 6,33, que diz colocar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Ele vai nos dar tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos. Ele não vai dar coisas que sejam mais do que a gente precisa. Não, não vai faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Não vai faltar o lugar para a gente colocar, para a gente morar. Não vai faltar o alimento, e a roupa para a gente vestir. Achou, Cássio?
Tem algumas versões que falam que Deus quer dar aos seus filhos o justo descanso, como por exemplo ao livro, e daí na NAA, por exemplo, vou ler o versículo inteiro, né? Sim. É o 127, Salmo 127, versículo 2. 127, 2. Salmo 127, 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Gente, ele dá pra gente enquanto dorme. Aí ele fala, na NVI, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Aqui ele dá a impressão de que o descanso também é uma bênção do Senhor. É uma então bênção. tem os dois. A Josi falou alguma coisa, hein? Tu saiu de lá, né? Entra na Não Bíblia. vai conseguir. Não conseguiu, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui o que ela botou aqui. O estudo da palavra pode ir para o mesmo... O estudo da palavra pode ir para o mesmo lado. Se afogar em estudos e tomar o conhecimento mais importante que o próprio Deus, a idolatria tanto quanto morar na academia. Exatamente. O problema é que às vezes nós encontramos pessoas que colocam o estudo da palavra de Deus em primeiro lugar. E aí nós, ao invés de nós cultuarmos Deus, nós cultuamos os escritos. Nós não podemos. Existe as pessoas aí vira, é o que acontecia lá antigamente, que Jesus batia muito, né? Falando a respeito dos fariseus. Isso é farisaísmo. Nós viver de uma forma a qual o estudo nos corrompa. A segunda estrofe que a Josi escreveu, muitos estudiosos acabam se tornando arrogantes e vivendo algo bem diferente do que a palavras que estudam. Exatamente. As pessoas se tornam tão arrogantes, tão conhecedoras da palavra de Deus, que tornam-se seres superiores. Eles, como a palavra de Deus diz para nós em Tiago, eles acham que não são mais observadores da lei, mas são legisladores da lei. Conhece tanto a lei que ele começa a legislar ao invés de obedecer. Então tem esse perigo também. Aí o último estrofe ela botou: precisamos vigiar para que Deus seja o centro sempre. Seja estudando a palavra, cuidando da saúde da família, dos órfãos e da viúva. Exatamente, tudo, vamos lá, como nós falamos no domingo, nós temos que, para Deus, todas as coisas, toda a honra e toda a glória seja para Ele, agora e para sempre. É isso que nós lemos quando nós lemos lá em Mateus 6, quando fala a respeito da oração, aqueles Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e o último versículo ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Inclusive esse versículo nem faz, a maioria dos teólogos acredita que ele não faz parte do original. Esse pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Esse não faz parte do original. Foi acrescentado posteriormente por algum escriba, mas ela faz todo o sentido, porque tem que ser toda a honra, toda a glória para sempre, amém. É para sempre, é sempre para Ele. Tudo que nós fizermos, seja, eu vou para a academia para cuidar do meu corpo. Para quê? Porque eu quero honrar e glorificar ao meu Deus. Eu quero estudar a palavra de Deus para quê? Para honrar e glorificar o meu Deus. Eu quero servir o morador de rua porque eu quero honrar e glorificar o meu Deus. Eu quero estar junto da minha esposa em casa para honrar e glorificar o meu Deus. Tudo isso, eu já errei umas 10 vezes glorificar. Honrar e beneficiar. Então nós precisamos, gente, honrar e glorificar a Deus em todas as coisas. Isso é ser sábio. Isso é ser... não ser isso que esse versículo está falando para nós. Aí ele diz, olha o que eu botei aqui, ó, recebe mais do que o coração pode desejar, e assim eles se tornam arrogantes, orgulhosos, e o seu coração grosseiros, sem sentido e estúpido. Entendeu? Exatamente isso. O problema é que quando nós começamos a receber mais do que nós queremos, isso falando até de cristão, o cristão começa a viver uma vida. Uma vez eu disse para uma pessoa, eu disse assim: a bênção que Deus te deu serviu de maldição para ti, porque às vezes Deus nos abençoa e nós nos perdemos com essa bênção. A bênção que eu quero falar para vocês é o seguinte. Desculpa. Me veio um negócio aqui na garganta. Deus nos dá um trabalho tão bom, com um salário tão bom,
que é uma bênção para a vida da gente, um salário bom. Mas muitas vezes isso estraga a nossa vida. Muitas vezes aí por receber esse salário bom, nós nos tornamos pessoas arrogantes, orgulhosas e pisamos em cima de todo mundo. Então nós temos que nos cuidar, porque, sabe, eu sou apaixonado pelo versículo que fala de Agur, eu acho que é o Salmo de Agur, que diz para nós: Senhor, não me dá muito para que eu não me dá pouco para que eu não tendo eu roube e envergonhe o teu nome, mas não me dá muito para que se eu tendo muito eu perca a estar junto contigo. Me afaste de ti. Eu me afasto de ti por ser tão abençoado. Então não me dá muito e não me dá pouco. Eu acho que é no Salmo, eu acho que é Provérbios, desculpa, é Provérbios de Agur, é no 30 ou no 31 que fala disso. Não me dá muito nem pouco, só me dá a porção costumeira. Eu acho que ele disse: Senhor, me dá somente a porção costumeira. Não me dê muito para que eu não me perca, e não me dê pouco para que eu venha a denegrir o teu nome. Achou? É Provérbios 30, versículo 8 e 9. Provérbios 30, 8 e 9. Lê para nós, Cassi. Tá, eu vou ler na NBV. NBV. Não me deixe ser falso. Tá, vou começar no 7, tá? Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para minha vida nessa terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo que realmente preciso. Pois, tendo demais, seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome de Deus. É isso que nós temos que orar para Deus. Senhor, não me dá muito, mas não me dá pouco. Me dá somente. Na outra versão ele diz: me dá a porção costumeira, somente só o que eu preciso. O problema é que nós levantamos, quando nós começamos as nossas orações, nós enchemos Deus de pedidos. Porque eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquele outro. Gente, a gente não precisa nada. Sabe o que a nossa oração deveria ser? Agradecer a Deus e pedir para Ele: Senhor, só uma coisa eu te peço. Me dá condição de conhecer a Tua palavra cada vez mais para fazer a Tua vontade. Só isso que nós deveríamos pedir para Deus. Porque o resto Ele vai fazer por nós. Aos seus Ele dá enquanto dorme. Então agora eu vou me tornar um vagabundo, eu posso deitar e dormir. Não, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Nós precisamos interpretar a Bíblia com a Bíblia. Sempre nós temos que cuidar. As pessoas que não andam de acordo com a palavra de Deus são criaturas que não têm sentimento. São sem interesse pelas coisas espirituais. É isso que a palavra está dizendo para nós. Eles sem conhecimento da lei de Deus. Mas também nós temos que ter cuidado, como a Josi botou aqui, de ter o conhecimento da lei de Deus e nos tornar arrogantes, Por isso que eu quis ler a Provérbios 30, versículo 7 e 8, é isso? A partir do 7 até o 9. Do 7 ao 9, que fala em Provérbios, é de Agur, né? É de Agur. É de Agur, o Salmo de Provérbios de Agur. Então nós precisamos entender isso, gente. Entende? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter conhecimento da lei de Deus, mas colocar o conhecimento dentro de nós com sabedoria, ter a sabedoria para andar de acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas são sem sentimento do seu dever, o dever espiritual, é disso que nós estamos falando. Não tem remorso nenhum e nem consciência do pecado. As pessoas fazem coisas achando que não é pecado, sabe? Hoje em dia, quando a gente fala para alguém: mas eu não minto. Cara, mas pelo amor de Deus, para com isso. Né? O que tem uma mentirinha? A mentirinha não faz mal. Nós temos que... Sabe, isso é uma coisa engraçada, que às vezes as pessoas dizem assim: mas Deus permite. Existem pessoas que mentiram na Bíblia, né? Nós vemos lá, tem uma prostituta que mente lá e ajuda o profeta, e ela foi abençoada. Nós vemos outras pessoas que mentiram na Bíblia também foram abençoadas. Mas quando quando tu falar a respeito desses tipos de mentira que aconteceram na Bíblia Sagrada, eram perguntas que poderia mudar a situação de uma pessoa de Deus. Estava arriscando a vida de pessoas de Deus.
Por exemplo, gente, não, isso não vai acontecer nunca conosco. Isso não vai acontecer nunca conosco, da gente ter que mentir para salvar alguém. Não vai, não vai. Agora, pelo menos, por enquanto, pelo menos, não vai acontecer. Mas quando chegar alguém, por exemplo, no momento da perseguição, lá no momento da perseguição, as pessoas diziam assim: me diz onde está o fulano de tal. E tu sabe que se eles achar o fulano de tal, eles vão matar essa pessoa por perseguição. Não é tu dizer, porque a polícia chegar na tua casa e perguntar pra ti onde é que tá o fulano de tal, porque ele é ladrão, ele tem que ser preso. E tu dizer, eu não sei, porque eu quero salvar a vida dele. Não, tu não tá salvando a vida dele. Se ele fez coisa errada, ele tem que pagar. Agora, quando uma pessoa, e se estiver arriscando a vida de alguém que está sendo perseguido por amor de Cristo, e por causa disso tu não falar a verdade, Deus vai te julgar por causa disso? Não, mas eu não acredito que isso vai acontecer conosco, gente, sério, eu não acredito que isso vai acontecer conosco. Mas agora eu vejo pessoas que mentem por nada, sabe, simplesmente para não se incomodar. Eu menti porque eu não queria me incomodar. Eu tava no boteco lá jogando snooker com meus amigos, e aí eu cheguei em casa e minha mulher perguntou pra mim onde é que eu tava. Daí eu disse pra ela assim, eu tava lá, no serviço. Eu tava salvando a minha pele, porque ela ia xingar a gente. Tu tá mentindo, entende? O problema é que nós começamos a usar subterfúgio para fazer as coisas erradas. Ou seja, a nossa consciência de pecado está completamente perdida. Completamente perdida. Nós passamos por cima de pessoas para ganhar um cargo na igreja ou no nosso emprego. Nós fizemos tudo que é tipo de coisas para arranjar benefícios próprios. Isso é errado. O coração dessas pessoas são endurecidos. E eu estou falando aqui a respeito de pessoas mundanas, gente. Não estou falando a respeito de pessoas cristãs, pelo amor de Deus. O cristão não pode ter que passar longe disso. Pessoas que têm a mente reprovada, essa é a realidade. Olha o que diz para nós em Isaías 6, no versículo 9. E ele disse: vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. São pessoas que ouvem e não entendem. São pessoas que veem, mas não percebem que as coisas estão acontecendo. Pessoas com mente cauterizada, o que fala para nós lá em Timóteo, mente cauterizada. No Salmo 73, no versículo 7, diz assim, do seu íntimo brota maldade, e da sua mente transborda maquinação. Lembra que eu falei no versículo 69, a semana passada, que dizia que eles inventam mentiras contra os filhos de Deus, para deturpar, para buscar perseguição. Eles maquinam o mal. Nós vemos quando nós lemos o livro de Daniel, o versículo 6, onde 122 pessoas se reúnem para derrubar Daniel. Eles se juntam, eles se reúnem para maquinar contra o homem de Deus. Gente, embora o homem seja pobre, raquítico, pálido, desabotoado, caluniado, perseguido, embora a minha sorte na vida esteja entre os humildes e desprezados, ainda assim eu aderirei ao meu propósito de guardar a lei de Deus. Essa é a versão minha desse versículo. Mesmo que eu seja pobre, raquítico, pálido e desapontadamente caluniado, perseguido, embora minha sorte na vida esteja entre os humildes e desprezados, ainda assim eu aderirei ao propósito e guardarei a tua palavra. Nós precisamos, mesmo que as coisas estejam parecendo que está dando tudo errado, mesmo assim eu continuo servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Não me interessa viver uma vida boa, me interessa viver uma vida ao lado de Deus. E se eu tiver uma vida do lado de Deus, eu vou ter uma vida e vida em abundância. Que no fim eu comecei a falar a respeito da abundância e me esqueci completamente e não terminei. Quando Deus nos dá, Ele nos dá a salvação gratuitamente. Eu comecei a falar isso e me esqueci. Ele nos dá a salvação gratuitamente. Mas aí para nós termos vida abundante, nós temos que andar, nós temos que dar o segundo passo. Então assim, a salvação vem para nós gratuitamente, mas no momento em que nós recebemos a salvação, isso não fica gratuito na nossa vida. Nós não conseguimos ficar quieto. Se nós estamos em casa tranquilo, na boa, nós não somos cristãos verdadeiros, porque o cristão verdadeiro, ele vai para campo, ele vai fazer a vontade de Deus. Sabe quando eu canso de falar para vocês assim, a vida de vocês está boa, está dando tudo certo, ninguém está perseguindo vocês não estão sendo cristãos, porque se nós formos cristãos de verdade, nós vamos ser perseguidos.
Porque nós vemos a vida, quando nós estamos falando agora nos domingos a respeito da vida de João Batista. João Batista perdeu a cabeça por fazer a vontade de Deus. E se nós fizermos a vontade de Deus, nós não vamos ser benquistos. Se nós chegar para o nosso vizinho que está em pecado e dizer para ele: meu querido, o senhor não deve andar assim, o senhor tem que andar de acordo com a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos diz isso, não é ser chatos, mas ir lá com amor e dizer para eles: olha, nós queremos que o senhor vá para o céu junto conosco, o senhor tem que parar de fazer isso. Tu acha que o vizinho vai gostar de mim? Não, ele vai dizer que, cara, olha, o cara vem aqui se metendo na minha vida, quer que eu mude de vida, quer que eu seja uma pessoa correta, não, deixa eu viver a minha vida. Se nós batermos no pecado, se nós falarmos a respeito do pecado em tudo que é lugar, se nós nos recusarmos a fazer coisas que a palavra de Deus diz para nós contra, se nós estivermos no púlpito pregando contra o pecado, a nossa igreja vai estar vazia. As pessoas não querem ouvir contra o pecado. Se eu falar para as pessoas que elas não podem ser homossexuais, se eu falar para as pessoas que elas não podem ser traidoras, que elas não podem ser adúlteras, que elas não podem ser mentirosas, que elas não podem ser falsas, que elas não podem ser ladras, que elas não podem ser ambiciosas, que elas não podem ter vontade de ter o desejo, ter as coisas dos outros, desejar as coisas dos outros, que elas não podem. Gente, se nós começarmos a pregar contra o pecado, se nós pegarmos e lermos ali os frutos do Espírito, os frutos da carne, se nós dissermos para começar a falar para as pessoas todas as coisas que elas não podem fazer, tu acha que nós não vamos ser benquistos pelo mundo? Não, de forma alguma. Nós vamos ser perseguidos. O nosso prazer tem que estar na lei de Deus, se nós tivermos. Isso fala para nós em Romanos 7:22, pois no íntimo do seu ser, do íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Nós temos prazer na lei de Deus. Se nós tivéssemos prazer na lei de Deus, nós não mentiríamos. Se nós tivéssemos prazer na lei de Deus, nós não falaríamos mal dos outros. Se nós tivéssemos prazer na lei de Deus, nós não ficaríamos quietos. Aonde nós estivéssemos, nós estaríamos falando a respeito da palavra de Deus, porque essa é a que traz salvação e libertação para a vida da gente. Não falando de bênção, porque Deus vai te abençoar, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo, ou Deus vai dar aquele outro. Não, de forma alguma. Não é isso que a palavra de Deus está falando. Eu me deleito com a lei do Senhor, ele diz. A tua bondade é o meu sentimento espiritual. A bênção para mim eu olhei para a hora, agora ela me apavorei, é 9 horas. Eu nem comecei ainda, gente. Estou só falando da introdução. Mas eu vou dar um pau e vou terminar, tá, gente? Mais uns 10 minutinhos aqui. Que bênção é para encontrarmos a nossa gordura lá. Nós tínhamos que encontrar a nossa gordura em Deus e não nas coisas do mundo. Quando ele fala do coração gorduroso ele está falando a respeito dessa gordura. A gordura é uma coisa importante. Sabe quando as pessoas, quando eles levavam os animais para a arca do sangue, para sacrificar, eles sacrificavam, o sangue era derramado na arca, e o sangue era coisa preciosa, e a gordura é o que fazia subir o aroma que agradava a Deus. Então a gordura é uma coisa boa. O problema é aonde nós estamos buscando essa gordura. Nós estamos buscando a nossa gordura em Deus, ou nós estamos buscando a nossa gordura nas coisas de Deus? Nós precisamos nos deleitar nas coisas de Deus, nós precisamos nos deleitar na gordura de Deus. Salmo 17, versículo 1. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não vem de lábios falsos. Nós precisamos ser reais. O versículo começa assim, agora que eu vou entrar no versículo. O coração dele se tornou insensível como a gordura. O coração, quando a palavra de Deus fala a respeito de coração, ela está falando a respeito de mente. O nosso coração, quando ela fala de coração, ela está falando da mente, do nosso intelecto, da nossa inteligência, da nossa vontade, das nossas emoções. É isso quando a palavra de Deus fala a respeito de coração. E quando ela fala a respeito de gordura, ela está falando das coisas que pertencem ao Senhor. É isso que nós precisamos entender. Os soberbos mentem contra os servos de Deus. O crente, ele se diverte, ele se delicia na palavra de Deus. Mesmo em meio de dificuldades que nós estamos lendo, né, no verso 67 e o verso 71 que fala, mesmo no meio das aflições, eu me deleito na lei do Senhor, meu prazer está na lei do Senhor. As pessoas de Deus,
As pessoas que são chamadas de soberbos lá no verso 69, elas são completamente perdidas, elas têm o coração de sebo, a sua gordura está nas coisas do mundo, são insensíveis às revelações de Deus, não querem saber da palavra de Deus, elas não se submetem aos termos aos quais Deus coloca na vida dela. Esses são chamados de arrogantes, esses são chamados de soberbos na palavra de Deus. Como foi lido lá em Salmo 17, versículo 10, insensíveis, eles cerram os seus corações e falam com lábios insolentes. É dessas pessoas que o Davi está falando aqui. O salmista, ao contrário, ele diz que tem prazer na lei do Senhor, ele é sensível à voz de Deus. A sua maior vergonha está relacionada a desobedecer a Deus. É isso que nós temos sentido. Nós sentimos vergonha quando nós fizemos as coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Quando nós quebramos os mandamentos do Senhor, nós temos vergonha, tristeza. Como a gente olha da vida de Pedro, que Pedro diz que quando negou a terceira vez, caiu em prantos, diz que chorou lágrimas de dor. Gente, vamos nos deleitar na gordura de Deus, vamos parar de buscar a parte carnal, vamos parar de buscar as coisas humanas, vamos nos deleitar na gordura espiritual que é a divina, vamos buscar a palavra de Deus com todas as nossas forças. O nosso coração, ele não pode estar inclinado para as indulgências sexuais, ou seja, disposição de perdoar os pecados. Nós não podemos ter disposição de perdoar pecados. Quando nós fizemos alguma coisa errada, nós temos que ser rígidos conosco mesmo. Nós temos que ser rígidos contra o pecado. Se alguém está pecando, a palavra de Deus para nós vai lá e fala com ele a respeito do pecado, chama a atenção dele. Isso é amor. Não é nós fechar os nossos olhos. O cara está fazendo coisas erradas, esse cara não tem nada a ver com a vida dele. Não, tu tem sim. Se ele ir para o inferno, eu quero dizer para ti, se uma pessoa está em pecado e tu não chamar a atenção dela, tu vai pagar por esse sangue. Esse sangue vai ser cobrado de ti. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz para nós assim, eu te coloquei por atalaia. Nós somos atalaia. Atalaia é aquele que é o profeta, que ele sai da onde ele está e vai lá chamar a atenção da pessoa. Nós precisamos chamar a atenção das pessoas que estão erradas. Os soberbos engordam pelas luxúrias carnais. E eles se tornam cada vez mais soberbos por causa disso. Eles se deleitam na prosperidade. Eles enchem o seu coração de coisas apaixonantes nesse mundo. Eles tornam-se insensíveis, depravados, efeminados, amantes do mundo e dos prazeres. Entregues a orgias, entregues a desejos sexuais, esse tipo de coisa. O coração ceboso é horrível. Não tem mais sensibilidade, ele fica tão... A palavra de Deus para nós que torna-se insensível, que tem a mente cauterizada, nós não vemos mais problemas nas coisas. O que tem? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? A pessoa não procura as coisas do alto, mas ela procura somente as coisas da terra. Ele não se interessa pelas coisas que têm existência da vida espiritual. Ele não corresponde aos anseios e nem responde aos estímulos espirituais. As coisas espirituais para ele tá... Por quê? Porque seu espírito está morto. Nós temos que vivificar o nosso espírito. Nós temos que, quando Cristo entra na nossa vida, é isso que a palavra de Deus diz para nós. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, é o Espírito que sopra no nosso espírito e acorda ele para nós vivermos novamente. Nós deixamos de viver as coisas do mundo. A cebosidade, gente, ela torna uma pessoa estulta, tola, estúpida, inépida e nécia. São pessoas que andam completamente perdidas. Uma degeneração total, uma debilidade de fazer as coisas certas. E só as únicas coisas que eles vão alcançar é a morte. Gente, essa gordura ela é equivalente à destruição da vida dessas pessoas. Dryden diz assim, ó almas, nas quais não se vê nenhum fogo celestial, mas mentes cebosas, sempre rastejando pela terra. Que nós possamos não ser dessa forma. Nessa conexão, o homem não tem o coração posto em coisas espirituais, senão nas luxúrias e nos desejos sexuais. E desejos financeiros e busca tudo que é tipo de coisa. Eles cozinham em panela de banquete carnal, vivendo as gorduras da terra,
fazendo a sua natureza, a natureza espiritual subjugada. Nós não podemos ser assim. Os músculos deles servem somente para satisfazer a sua carne. Não é isso que o ser humano tem que fazer. Essas pessoas que nós estamos falando, né? Os arrogantes. Mas quando o cristão, daí chega na segunda parte do versículo, ele diz assim: mas eu tenho prazer na lei do Senhor. Tudo isso que eu falei, o cristão é completamente diferente. Como é bom se alegrar na lei do Senhor. Como é bom não se alegrar nas indulgências. Como é bom ter um coração saudável e uma mente submissa a Deus. Ninguém que ama a santidade tem motivo de invejar a prosperidade das pessoas mundanas. Sabe, quando nós estamos invejando a prosperidade das outras pessoas, na realidade, nós não temos sido cristãos verdadeiros. Porque o cristão verdadeiro, ele se alegra com as coisas do Senhor. Ele não se alegra com prosperidade. Ele não se alegra com as coisas do mundo. Ele não se deleita em... Ele não se enaltece, ele não se ensoberbece. É o que diz a palavra lá em Provérbios, diz para nós, né? A gente não se deleita, não se enaltece, não se ensoberbece. O prazer do cristão não é carnal, mas é as coisas espirituais, somente isso. Não haverá... é um contraste completo entre o cristão e o não cristão. A pessoa que é genuinamente cristão, ela é moralmente correta. E nós não vemos isso no mundo. Nós não estamos vendo isso, infelizmente, nem dentro das igrejas, né? O contraste é grande demais. O coração dos cristãos, ele não é gordo e não é ceboso. Ele se deleita na lei do Senhor. O nosso deleite está sempre no melhor. O nosso deleite está no nosso caráter, como a Josi falou e a Cassi falou também a respeito de a bondade é um ato, né? E a benignidade é um caráter. Nós precisamos ter um caráter modificado. Nada é mais revelador do que nós fazer a vontade de Deus. O homem, se viver... Sabe quando eu vejo pessoas dizer assim: ah, segue o teu coração, faz a vontade de Deus. Jeremias diz para nós que enganoso é o coração. Nós não podemos seguir o nosso coração. Nós temos que seguir a palavra de Deus, buscar os mandamentos de Deus. A gordura do cristão não está na sensualidade, não está na mentira, mas ela não está nos deleites carnais, somente nas coisas espirituais. Ele vê delícias e requintes nas festas de Deus. Ou seja, eu tenho prazer, como fala Josué, né? O meu prazer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se deleita nisso. A coisa que ele mais quer é que ele e a casa dele estejam juntos falando a respeito da palavra de Deus. Ele transforma esse deleite em obediência, e isso se transforma em uma bênção na vida dele. A bênção que nós temos são a bênção de nós sermos obedientes à palavra de Deus. Isso é ser abençoado. Não ganhar na Mega Sena sozinho. Isso não é bênção. Bênção é nós, o dia que nós morrermos, nós encontrarmos com o Pai. Nós temos o nosso deleite completamente diferente do deleite das pessoas do mundo. Uma caída na internet aqui. Voltou de novo. Então, gente, nós precisamos mudar a nossa vida. Nós temos que sair do entorpecimento. A internet está piscando. Fala aí, Josi. Manda para nós aí. Ah? No vídeo ali da mãe tá travando. Tá dando umas travadas aqui, mas nós já estamos terminando. Então, gente, assim, ó, o critério que nós devemos ter é viver a lei divina. Nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus e nos afastar do pecado do mundo. E para eu encerrar, eu quero ler com vocês Atos 28. Começou a dar uma travada aqui agora, lá sei o que aconteceu. Mas agora já deu uma endireitada aqui. Que era para terminar, que já passou da hora. Isso é aviso divino. O cara tá falando 1 hora já. Para terminar, Atos 28, versículo 27 diz para nós o seguinte: pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração e converter-se, e eu os curaria. Deus está, como fala uns cristãos, Deus está de braços abertos te esperando. Gente,
Como eu falei no início aqui a respeito de que a salvação é gratuita e o é, mas a vida abundante ela tem um preço que nós devemos pagar. Nós precisamos entregar a nossa vida e assim como o salmista diz, mesmo que, vamos ler aqui como fala no versículo, eu quero ler na NBV. O coração dessa gente é incapaz, olha que maravilha isso. O coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da tua lei. O coração das pessoas do mundo não consegue entender as maravilhas da lei. O coração das pessoas mundanas não tem como eles estão, a gordura deles está no mundo, a vontade deles está no mundo. Mas para mim, a tua lei é a minha maior alegria. Isso nós precisamos entender. Nós precisamos colocar em prática na vida da gente isso, que a palavra do Senhor é a coisa mais importante para nós. Nós precisamos fazer a vontade de Deus todos os dias de nossa vida. Nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus. Então, gente, que nós possamos mudar de verdade, que nós possamos deixar de ter um coração ceboso, um coração insensível, um coração, eu estou lendo aqui como fala em cada uma, um coração insensível, um coração que não tem vontade de conhecer a lei de Deus, um coração tolo, um coração gorduroso, endurecido, embotado, estúpido. Nós temos que parar de ter esse coração e amar a Deus e ter prazer na lei de Deus. É isso que o salmista quer dizer para nós nesse verso. Obrigado pela presença de vocês, desculpa aí as travadas que deu na live, lá sei o que aconteceu, mas já deu uma ajeitada. Fiquem na paz, domingo nós estamos aqui novamente falando a respeito do Salmo, João capítulo 1, e nós vamos conversar o verso 19, vamos fazer uma leitura do 19, porque nós queremos falar a respeito de uma vida cristã, nós vamos falar a respeito da vida cristã domingo. Então estamos aqui novamente, no domingo às 18 horas, amém? Orem pela Lu, que é a sogra da Adriele. Ela tá bem complicada a situação dela, que ela tem de câncer. Orem pela Marta, que perdeu o pai a semana passada, que Deus console o coração dela. Pela mãe, ore pelo Ministério Restaurar. Pelo Jorjão. Pelo Jorjão, o Jorjão também ele está com problema, ele tem diabetes e teve que fazer uma cirurgia, tirar um pedaço do pé e agora começou, e parece que a coisa complicou bastante também, que nós possamos interceder pela vida dele. Quem mais, amor? Pelo Patrick, filho do Léo, o Patrick, o filho dela e da Kate. Quem mais? A Emanuele, que nós oramos sempre, a Elaine, essas pessoas que nós estamos sempre orando. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos realmente de agora em diante ter um coração, não ter um coração tolo e insensível, mas que nosso prazer esteja na lei do Senhor. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir para Cássia fazer uma oração hoje e a gente faz um encerramento da nossa live hoje. Senhor Deus e Pai, queria primeiramente agradecer pela oportunidade da gente se reunir para falar da Tua Palavra. Obrigada porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram na vida de cada um de nós, Pai. Amém. Que nós podemos acordar hoje com todas as nossas funções em perfeito estado, Pai. E não permite que a gente passe pelo menos um dia sem falar da Tua Palavra. Amém. Que a gente passe um dia sem usar todas essas bênçãos que o Senhor nos deu. A habilidade de se locomover, de falar, a habilidade de entender a Tua Palavra. E que a gente não passe um dia sequer sem falar sobre o Teu nome. Que todas as bênçãos que o Senhor nos dá na nossa vida sejam convertidas para o engrandecimento do Teu nome, Glória como a Tua vontade é. Muito obrigada pela palavra de hoje, Pai, que a gente consiga ter cada vez mais amor pela Tua existência, pela verdade de quem Tu é, Pai, que a gente possa, com o nosso coração, entoar louvores a Ti cada vez mais. Por mais que muitas vezes a gente se encontre desanimados e sem sentir nada, eu oro para que o Teu Espírito acenda o amor que Tu tens por nós, Pai, dentro da gente. Que através do Teu amor, que através da Tua vontade, nós possamos nos reerguer na Tua Palavra. Que desânimo nenhum que a carne possa colocar dentro de nós seja maior do que o sacrifício que o Senhor fez pelas nossas vidas, Amém. Pai.
Que nós possamos diariamente nos relembrar o Pai amoroso que Tu és. E que a gente não deixe o nosso coração se endurecer e fugir de Ti, Pai. Coloca o fruto do Teu Espírito dentro da gente. Que a gente faça todas as coisas porque são características Tuas. Que a gente não faça nada de acordo com o nosso próprio pensamento, com a nossa própria carne, porque a gente sabe que não há nenhum sequer capaz de adorar o Teu nome, sem o auxílio do Teu Espírito, Pai. Muito obrigada por ter enviado um consolador, um ajudador, um auxiliador e um Espírito que nos convence do quão pequenos, frágeis e quão incapazes que somos de Te encontrar, Pai. Que nós tenhamos prazer na Tua gordura, como disse o Pai. Que nós tenhamos prazer em quem Tu és e que a nossa vida seja uma oferta derramada como um aroma agradável que chegue nas Tuas narinas, Pai. Que a nossa vida seja um prazer para Ti, Deus. É o que eu peço, através do Teu Espírito e da Tua Palavra, através do amor ao Teu Filho, Pai, que o Senhor torne as nossas vidas uma oferta de adoração a Ti. Eu Te peço verdadeiramente, com um coração sincero, que o Senhor coloque cada vez mais amor por Ti na gente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus derrame sobre vocês o fruto do Espírito. Fique na paz, que Deus abençoe. Domingo nós estamos aqui de novo. E a semana que vem nós estamos no verso 72. Nós não estamos pulando o 71, tá, gente? É que nós estudamos, esse foi assim, ó, estudamos o 65, o 66, o 67, o 71, o 68, o 69, o 70 e agora o 72. Fique na paz, que Deus abençoe. E a semana que vem estamos aqui de novo. No domingo nós estamos falando a respeito de João. Amém.